teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Esse pronunciamento durou cerca de 1 minuto e meio. Ele discursou ao lado de políticos, apoiadores e também religiosos. Roberto Mota, 2 eventos distintos, mas o presidente Bolsonaro tocou em pontos importantes, polêmicos, né? Sempre gera polêmica com a oposição, falou que é contra o aborto, falou da ideologia de gênero, criticou o socialismo e ele falou também e fez uma comparação do Brasil que não pode se tornar como outros países da América do Sul, lembrando das crises que acontecem nesse momento da Argentina, do Chile, da Venezuela e também da Colômbia. Como que você avalia nesse momento o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que daqui a pouco deve discursar mais uma vez? Michael, isso é muito interessante, né? A gente ter essas duas manifestações acontecendo ao mesmo tempo, dá ao eleitor uma oportunidade de examinar, de ouvir, analisar de uma forma desapaixonada. A gente tem eleições agora em outubro, essas eleições vão determinar a direção que o Brasil vai caminhar, não só politicamente, mas economicamente. E a gente tem aí os 2 principais concorrentes participando de 2 manifestações. O presidente Bolsonaro já falou, foi uma fala curta, objetiva, no estilo do presidente, né? Uma fala informal, usando a linguagem que todo mundo entende. Ele começou dizendo que somos todos iguais. Isso é uma frase muito importante, porque ela reflete a aspiração dos brasileiros, mas ela não reflete a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente tem a sensação de que no Brasil ainda tem pessoas que são mais iguais do que outras, que desfrutam de privilégios, de poderes excepcionais. A gente trata disso em cada edição aqui dos nossos jornais, né? A gente fala muito sobre isso. O presidente Bolsonaro também falou sobre o currículo para a vida eterna, né? Que é a bagagem que a gente leva quando termina a nossa vida. E muito interessante, ele disse que esse currículo ele não é só composto de ações, mas é composto também de omissões, daqueles momentos em que a gente deveria fazer alguma coisa e não faz. O presidente disse que deseja paz e liberdade para todos, lembrou que os problemas materiais são passageiros e que há outros problemas que não são materiais, mas que são muito importantes, como a falta de liberdade. E aí ele rapidamente colocou na mesa, em linguagem clara, para que todo mundo entenda, as propostas e a visão do mundo dele, né? Ele disse que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas e a favor da defesa da família. Ele disse que a maioria dos brasileiros é do bem e disse sim que está acontecendo hoje uma guerra do bem contra o mal, o que é uma percepção que não é exclusiva do presidente Bolsonaro. Vários analistas do cenário, nem só brasileiro, mas mundial, fazem essa análise também, inclusive quando se referem a episódios, por exemplo, como o da guerra na Ucrânia, né? A maioria dos analistas caracteriza o conflito da Ucrânia claramente como, né, um lado agressor, um lado violento, uma agressão injustificada, e do outro lado pessoas tentando se defender. Então existe sim essa percepção da guerra do bem contra o mal. Da mesma forma, a análise que o presidente Bolsonaro faz do socialismo é uma análise compartilhada por inúmeros pensadores, economistas, né? Eu só vou citar aqui o economista Ludwig von Mises, que é um dos mais famosos economistas liberais. Ele é o fundador da escola austríaca de economia. Ele e também o Friedrich von Hayek escreveram livros sobre isso, alertando. Hayek tem um famoso livro chamado O Caminho para a Servidão, onde ele diz que o planejamento centralizado das economias socialistas termina inevitavelmente em totalitarismo. E aí o presidente Bolsonaro falou fatos que já são conhecidos por todo mundo, né, que é a vitória de governos de políticos socialistas na Argentina, a Argentina que está tendo agora uma inflação de mais de 60%, congelou os preços, né, uma tática que o Brasil adotou há 40 anos atrás, na época do governo Sarney, que sempre termina em desastre.
Também o Chile elegeu um político considerado radical de extrema esquerda para a presidência da República. O Chile agora está promulgando uma nova Constituição que já começa a gerar controvérsias. Na América Latina, a gente tem o famoso caso, conhecido de todo mundo, da Venezuela, que é um estado à beira do colapso total. E, recentemente, na Colômbia, aconteceu a eleição de um ex-guerrilheiro que participava da luta armada, o que também é visto com preocupação por muitos analistas. Agora, eu achei muito interessante o final do discurso do presidente, em que ele menciona, né, que o Brasil é uma potência. Isso tem ficado mais claro ultimamente. O Brasil passou da 13ª posição entre as economias mundiais para a 10ª. O Brasil agora vai ter um crescimento do PIB que foi revisado de 0,9 para 1,4, é maior do que a maioria dos países desenvolvidos vai ter de crescimento. E aí ele encerra falando da gratidão de ser brasileiro. É isso aí, a gente observa ao lado direito da nossa imagem a Marcha para Jesus, que acontece no centro da capital paulista, ali na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz. A gente viu uma multidão reunida, né? Eles começaram a se reunir por volta das 7 horas da manhã, se concentrar por ali. Daqui a pouquinho eles seguem andando até o Campo de Marte. E do lado esquerdo, quem nos observa por imagens, vê aí imagens aéreas do centro de Diadema, na ABC Paulista, Praça da Moça, onde vai acontecer, né? As pessoas estão se concentrando, se reunindo para iniciar ali um ato a favor da democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato ao governo federal, estará por lá também junto com Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E a expectativa para esse evento é repetir o que aconteceu em Cinelândia, no Rio de Janeiro, também na última quarta-feira, que teve um grande público. A capacidade dessa praça de público, de pessoas, é de 10 a 12 mil pessoas. A expectativa é de lotação máxima. O palco foi montado ontem mesmo, sexta-feira. Vão ter alguns shows por lá, além da presença de Lula, de Fernando Haddad. A PM também conta com reforço do Batalhão de Ações Especiais da Polícia. E ainda ontem, na sexta-feira, carros de som trafegavam por Diadema anunciando este ato político, né? Então, como eu disse, ele acontece na Praça da Moça, no centro da cidade de Diadema. E também, Maicon, é um ato simbólico porque a cidade foi a primeira a ser administrada pelo PT, com a eleição de Gilson Menezes há pouco mais de 40 anos. Exatamente. Só lembrando para você que está acompanhando o Jornal da Manhã, uma informação importante: o Partido dos Trabalhadores informou que o evento ainda está sofrendo um atraso, estava marcado para acontecer às 10 horas da manhã na Praça da Moça, então vai ter um atraso para começar o evento do PT lá em Diadema, na região do ABC Paulista. Lembrando que confirmaram presenças as lideranças de partidos que integram o Vamos Juntos pelo Brasil, que tem o PT, o PCdoB, o PV, PSOL, PSB, Solidariedade e também Rede. Todos esses partidos vão se concentrar na Praça da Moça, em Diadema. Lembrando que esse evento ainda está em atraso, mas a gente tem imagens aéreas. Agora você acompanhando também Marcha para Jesus. E a gente coloca agora a Amanda Klein diretamente para comentar esses dois eventos distintos que estão acontecendo. Amanda, agora há pouco nós colocamos o pronunciamento do presidente Bolsonaro. O Roberto Mota já acabou fazendo comentário, e que eu queria também o seu comentário aqui no Jornal da Manhã, nessa edição de sábado, desses dois eventos distintos do presidente da República, como também do ex-presidente Lula. Agora sim, Maicon, meu áudio foi reajustado, então bom dia novamente a você, a Kalina, ao Mota, aos nossos telespectadores e ouvintes aqui da Jovem Pan News. É como o Mota disse, né? Acho que ele já fez um bom resumo da fala do Bolsonaro, uma fala curta, objetiva, concisa. A expectativa, segundo vocês informaram, é que ele se pronuncie novamente ao final desse trajeto. Lembrando que esse é um evento muito tradicional de São Paulo, acontece todos os anos, a Marcha para Jesus, com exceção desses últimos 2 anos por causa da pandemia. E o presidente Bolsonaro tem participado desses eventos da Marcha
Marcha para Jesus em outros estados também durante os finais de semana, porque afinal de contas esse é um eleitorado que majoritariamente vota no presidente Bolsonaro, votou em 2018 e, pelo que as pesquisas indicam, deve repetir essa preferência agora em 2022. Só para citar a importância desse eleitorado, na última pesquisa Quest, divulgada essa semana, sobre as intenções de voto para presidente da República, os evangélicos, que representam cerca de 27% do eleitorado brasileiro, os católicos representam um pouco mais de 50%, e os evangélicos 27%, ou seja, uma fatia muito importante, 45% deles declaram a intenção de votar no presidente Bolsonaro e 31% no ex-presidente Lula. Então, é um dos eleitorados em que o Bolsonaro tem maior margem de vantagem sobre Lula. Já entre os católicos, 51% dizem que votam em Lula e 27% no presidente Bolsonaro, mas ele também vem crescendo um pouco, do mês passado para esse, né, de junho para julho, tem crescido um pouco entre os católicos, o presidente Bolsonaro, de 23% para 27%. Então, todo esse discurso dele, calcado na agenda de costumes, nessa agenda cultural, acaba reverberando, na agenda da família, acaba reverberando muito entre esse eleitorado. Não é à toa que ele repetiu aquelas palavras, quase palavras de ordem, né? Quase aquele mantra contra o aborto, contra a ideologia de gênero, que na verdade é identidade de gênero, mas eles se referem como se fosse uma ideologia contra as drogas, a favor da família, e de novo colocando nessa luta do bem contra o mal. Esse binômio em particular me incomoda muito, porque tem esse tom religioso e messiânico, e na verdade é uma forma de empobrecer o discurso e reforçar essa polarização, esse ambiente muito grande de intolerância, na percepção, partindo da percepção de que o adversário é um inimigo a ser combatido, quase a ser aniquilado, quando não é verdade. Uma eleição política, ela tem que ser uma disputa entre plataformas, valores, e plataformas e programas de governo. Então, calcada muito mais em propostas objetivas, reais, factíveis, do que numa luta religiosa e messiânica. Afinal de contas, não tem como você afirmar que quem vota em Bolsonaro é do bem, quem vota em Lula é do mal, e nem o contrário, né? Quem vota em Lula é do bem, quem vota em Bolsonaro é do mal. Cada um vota a partir de uma determinada realidade e a partir de uma concepção do mundo, de uma concepção de vida. O Mota também fez uma referência, o presidente Bolsonaro também, no seu discurso, ao socialismo, que o mal a combater, na visão do presidente, seria o socialismo na América do Sul. A América do Sul foi tomada por uma onda rosa, né, o que a ciência política convencionou chamar como uma onda rosa no início dos anos 2000, foram governos bem-sucedidos, neles inclusive se insere os primeiros 2 governos do ex-presidente Lula, até de 2002 até 2010, em que houve uma onda de avanço e desenvolvimento econômico na América Latina, principalmente por causa do boom das commodities. Depois, na década de 2010 e 2020, a gente teve anos muito ruins, também comandados pelo PT, principalmente, quer dizer, majoritariamente, né, quase só, no governo de Dilma Rousseff. Então, e agora você tem governos de direita assumiram a América do Sul e agora você tem uma volta aos governos de esquerda. Para você ter uma ideia, os únicos governos de centro, direita e de direita que remanescem, que sobraram na América do Sul, o maior de todos é o Brasil, do presidente Bolsonaro. Temos o Equador, Guilherme Lasso, e depois temos Uruguai e Paraguai. As eleições mais recentes, tanto no Peru, como no Chile, como na Colômbia agora, com Gustavo Petro, são governos de esquerda. Não quer dizer que sejam governos socialistas, podem ser governos de centro-esquerda ou alguns mais à esquerda, mas que certamente defendem um papel mais atuante, mais intervencionista do Estado na economia, vindo de uma onda da pandemia em que o Estado, em todos os países do mundo, teve que de fato ser mais atuante, teve que fazer uma política fiscal mais flexível, porque, afinal de contas, a economia praticamente parou. Então, foram necessários investimentos do Estado, programas de auxílio, programas de ajuda para auxiliar a população mais pobre. Inclusive, o presidente Bolsonaro utilizou muito bem esses programas, né? Primeiro com o Auxílio Brasil, depois tornando permanente, com um valor majorado para R$400, e agora tem essa PEC tramitando, já aprovada no Senado, tramitando na Câmara dos Deputados, por onde deve passar também, aumentando esse valor para R$600, né? Num claro modo aí já operando no modo do vale-tudo eleitoral para aumentar esse auxílio a 3 meses de eleição. Então, esse é o contexto em que o presidente Bolsonaro fez esse discurso hoje. E, do outro lado, acredito que a gente vai comentar daqui a pouco, tem também o ex-presidente Lula. Agora, Jornal da Manhã, 10h35.